Anderson Schroeder. Schroeder. Pode falar do jeito que você quiser. Schroeder, Schroeder. Fica à vontade. Exatamente. Aí. O Anderson, ele é do canal Lugares Esquecidos, é isso mesmo? Isso. Lugares Esquecidos. Exatamente, que é um tema muito legal. Ele vai explorando aí lugares que estão abandonados, que estão esquecidos e tudo mais. Faz lá uns vídeos bem legais que eu estava acompanhando, é bem legal mesmo, né, Anderson? Então, fala aí pra gente, pra quem não te conhece ainda, conta a sua história, fala um pouquinho sobre esse negócio aí. Bom, primeiramente, boa noite, Diego, boa noite, Alisson, e boa noite para os telespectadores que estão aí em casa. E hoje, tomara que seja uma conversa aqui bem descontraída, né? Com certeza. Hoje a proposta é diferente, né? Entrei no Talkcast. E hoje é algo diferente aqui, né? Então, diferente do que eu vi lá. Então, espero que seja bem legal, espero que todo mundo goste. E é isso daí. Bom, é o seguinte, tudo começou quando eu já era criança e sempre gostei de lugares abandonados, assim, esquecidos. Só que eu nunca tive a ideia de filmar. Sim. Né? Então, essa ideia de filmar os lugares partiu há uns 2 anos e meio atrás, quase 3 anos, de criar um canal e começar a gravar lugares. Porque eu gosto dessa sensação de nostalgia, de imaginar como era aquele lugar antigamente, como quando foi fundado, o que fez aquele lugar ser abandonado. Né? Então, isso me desperta algo assim diferente. Né? Algumas pessoas gostam, outras pessoas nem ligam, mas eu realmente gosto muito. Então, criei o canal e eu precisava de um nome para esse canal. Sim. E eu fiquei mais de um mês pensando em um nome para esse canal que fosse assim... Porque tem muitos canais que tem abandonados, lugares abandonados. Sim. E tal. Então, eu não achei... até na época eu não tinha achado nenhum nome de canal que fosse esquecidos, lugares esquecidos. Então, criei o canal. Aí, a partir disso, comecei a gravar os lugares da região. Então, porque de certa forma eu tinha que começar a gravar alguma coisa para mim pegar experiência, a falar na câmera, a filmar os lugares, a editar alguma coisa. Eu tinha que começar. Então, eu falei, por que não começar a filmar os lugares da cidade, né? Assim, os sítios abandonados, casas, escolas, essas coisas, né? Então, porque assim, eu tenho vontade de começar a gravar lugares grandes abandonados. Sim, então é como se eu estivesse passando por um teste. Aí quando ficar bom mesmo, os conteúdos mais tops mesmo vão vir de lugares maiores, que nem casarões, mansões abandonadas. Então eu já vou começar a partir mais para esse lado. Sim, legal. Cara, que massa. Muito massa. E é legal porque é algo assim, que a gente tem curiosidade de saber o que tem dentro daquilo e a gente muitas vezes não tem o acesso. Exato. Ou então a gente não tem nem coragem, né? Muitas vezes ali, olhando alguns lugares ali que o Anderson já foi, você pensa, poxa, ele entrou lá, mas será que não tinha nenhuma assombração lá ou algo do tipo que... Porque que tem essas histórias, né? Tem essas histórias. Sim, tem vários lugares que tem histórias horripilantes, né? Histórias assim... Histórias que o povo conta, né? Aquelas lendas urbanas, né? E aí o que acontece? Todo lugar que eu vou filmar, eu procuro saber da história do lugar. Tipo assim, pelo menos alguma coisa. Existem lugares que eu não consigo tirar informações, obter uma história. Então eu vou lá e só filmo e falo, galera, tá abandonado e é isso. Eu não consegui puxar a história porque eu não conheço ninguém, não consegui achar ninguém para conversar a respeito do lugar. Mas tem lugar que eu vou que tem histórias que são cabulosas, realmente, e eu prefiro, né, ficar na minha, só filmar e não ficar atraindo esse tipo de coisas, né, que é assombração. Não colocar na cabeça. Eu tenho medo, né? cara, eu filmo, mas as pessoas acham que eu não tenho medo de assombração. Que você chega lá, né? Mas eu tenho medo quando eu chego no lugar. E também não é só assombração que eu tenho medo. Tem lugares que eu vou filmar, por exemplo, sítio abandonado, onde tem casa, celeiro e tudo mais. Sim. Cara, você corre o risco de ser picado por uma cobra. Tem aranha. De você cair ali e, às vezes,
quando eu já chego no sítio abandonado, que é longe, para fazer a filmagem, a torre do celular já acaba, então eu fico sem conexão com a internet. Daí, se acontecer alguma coisa, eu já fico sem como pedir ajuda. Ligar para alguém e falar, meu pneu furou aqui, eu tô machucado, caí num buraco. Então, mesmo que eu consiga, eu tenho, tipo assim, é uma aventura. Isso que eu levo por hobby é uma aventura, e eu gosto muito, mas ela é muito perigosa. Assim, ela é perigosa porque se eu tô num lugar, por exemplo, uma casa que tem um porão, e aí eu caio, cede ali, quebra a madeira, eu caio pro chão. Eu me machuco, eu não consigo ligar para ninguém, ninguém vai saber onde eu tô. Eu corro o risco, muitas pessoas não sabem, e dê valor aí, viu? Você aqui é de casa e me segue, dê valor no entretenimento, porque eu corro o risco para trazer o entretenimento para as pessoas. Sim, e às vezes as pessoas, tipo, não entendem, sabe? Não dá um certo valor nisso. E é isso. É todo um trabalho, né? É todo um trabalho. E um estudo também para você saber como que é aquilo, pelo menos como chegar de uma forma mais segura. Isso. E é claro, e tem o pós também, né? Que é a parte de edição. Mas daí eu acho que no momento ali é uma vibe até de explorar, né? Aquele lugar, aquele espaço, né? Exato. Inclusive vai ter um lugar que o Anderson vai falar aqui, que eu vi lá, que eu acho que é um dos vídeos mais vistos do seu canal, né? Que é o da casa ali do Schmidt. Isso. E daqui a pouco o Anderson vai falar desse lugar aí, porque assim, esses lugares geralmente eles estão um bom tempo, na verdade, abandonados, né? Então é isso que você falou. Corre o risco de você chegar lá, às vezes é um piso de madeira, quebra o piso. E daí, né? Vários riscos. E assim, você tem que se proteger e tal, um monte de coisa. Como é que você faz assim pra você pensa em, vou colocar uma calça, pra você ir, ou assim, pra se proteger, uma luva, alguma coisa, ou você... Olha, primeiramente assim, eu tenho meu pai, que ele é meu companheiro de gravações. Eu tenho um outro amigo meu que se chama Jean, e às vezes ele vai comigo gravar, só que quem está indo mais comigo é meu pai. Então, para evitar algum tipo de problema, eu procuro ir com alguém, que no caso é o meu pai. E o meu pai indo gravar comigo, eu consigo trazer mais entretenimento no vídeo, e nós conseguimos explorar mais o local e conversar mais sobre o local em si, sobre, por exemplo, a gente entra num celeiro que está cheio de coisas. Então, o meu pai, como ele é mais velho, ele conhece, assim, coisas, ele fala, isso é para isso. Porque tem coisas que eu já fui gravar com ele, lugares que eu já fui gravar com ele, que tinha terreirão de café, e eu ficava, o que é isso? Meu pai, isso aqui é um terreirão de café, onde eles deixavam o café secando, ali eles molhavam o café, e aí meu pai vai explicando. Existem vídeos meus que meu pai explica. E as pessoas gostam, eles comentam, olha, realmente é isso mesmo. Então, é bem interessante, sabe? Então, eu crio mais, o vídeo fica mais cheio de informações. E a respeito, é mais ou menos isso. Eu procuro sempre usar uma bota. Antes eu não usava, agora eu uso um EPI, né? Uma bota mais forte. No caso, tipo assim, um prego, até mesmo prego, porque tem casas que pisam madeira, que está demolida, a casa está cedendo, está antiga demais. Então agora eu uso calça, também porque tem lugar, cara, que tem muito pernilongo. E eu já sofri muito com pernilongo. E aí você sai tudo picado, aquela coisa toda. E aí é ficar atento, porque eu tô gravando, mas eu tô olhando no chão, eu tô olhando nas paredes, porque você nunca sabe o que pode aparecer, entendeu? Uma cobra em algum lugar. Então, é um risco que você corre. Eu corro esse risco, e não tem como se eu não correr o risco. Eu tenho que... Só que eu tenho que ficar esperto, né? Para gravar gravar eu tenho que ficar esperto. Olha, e... Agora eu vou naquela parte, né? Qual lugar, assim, que você foi que foi mais desafiador até hoje? Rapaz, olha, eu filmei vários lugares, né? Assim, mas o mais que me deixou, assim, gelado, do começo ao fim, foi a casa do Sr. Schmidt. Pela história, pelo contexto, porque eu queria muito gravar aquela casa, aquela mansão rosa.
E aí esse vídeo é o que eu mais gosto. Eu gosto de todos. Mas se eu for colocar ele de uma escala de 1 até o último, ele é o primeiro. Porque, cara, você tá lá e daí, tipo assim, tem toda aquela história de que o dono da casa, ele morreu em 1980 e poucos, eu não lembro muito bem a data, mas o corpo dele foi velado ali naquela casa. Então, a primeira lenda que é contada a respeito daquela casa é que o espírito dele toma conta daquele lugar. Caramba. E aí, você já entra nessa mansão que está abandonada e já vai te dando calafrios. E aí você já vai, caraca, aí você vai na sala onde ele assistia TV com a esposa, que também já é falecida, e aí você vai no quarto que era dele, aí você vê as cortinas que são da época, que ainda estão lá até hoje, o material, a televisão, o ar-condicionado que é antigo, né? E é surreal. Quando você entra, você viaja no tempo, você se conecta de uma forma que você fica imaginando, cara, que loucura isso. E aí eu fico com um pouco de dó de estar daquela forma assim, abandonada, que nem a gente já conversou aos minutos atrás. Poderia ser um patrimônio histórico para nossa cidade, para poder as pessoas entrar, visitar, porque legal, né? Aquela família ali em si, ela foi pioneira na cidade. Ela foi uma das primeiras a se mudarem ali, entendeu? E aquela região ali era muito extensa. Ela era uma fazenda de 5 mil, não sei te falar direito se é 5 mil hectares, alguma coisa assim. É muito bem grande, né? Muito grande. Muito grande. E o dono, esse senhor Schmidt, esse falecido, ele doou algumas partes da terra dele para aumentar a cidade na época, há muitos anos atrás. Claro que hoje ninguém doa terra, né? Hoje em dia, mas naquela época, para poder ajudar o crescimento da cidade, ele doou parte da terra dele para poder criar ali algum anos 60, 70, né? Era essa época aí. Mas assim... mas ali e eu tenho uma... Tava até comentando aqui antes da gente começar, né? Falando pro Anderson que quando eu era criança, né? A gente passava ali de carro, né? E tudo mais. E a gente já tinha ouvido algumas histórias sobre aquele casarão ali, né? Que dava um certo medo. Que alguém já tinha visto alguém na janela lá e tal. Nossa. E quando passava lá, eu era criança, assim, sei lá, uns 7, 8 anos, né? E a gente passava ali, eu ficava com medo dentro do carro assim, ficava com medo já. E eu sempre tinha esse medo, essa mistura de medo com curiosidade, de querer saber o que tinha lá dentro, como é que era. E foi muito legal ver o seu vídeo lá, entrando lá dentro e mostrando pra gente como que é lá. E é uma casa grande, né? Isso, aquela casa lá, ela tem acho que 3 andares, né? Assim, ainda tem mais uma parte lá embaixo que é subterrânea, que lembra muito época de escravos, assim, onde os escravos dormiam. E assim, é muito legal, porque tem chuveiro antigo, tem uma caldeira também lá, assim, bem pequenininha, acho que era... Sim. Talvez para esquentar a água, não consegui analisar e ver, mas eu creio que é isso, porque de repente naquela época que a casa foi construída, talvez não tinha ainda energia elétrica ali, eu acho, então algum antigo, sistema, né? Para aquecer a água da casa, para eles poder tomar banho. E as outras informações que eu tirei a respeito do local é que assim, aquela casa não foi a primeira casa a ser construída ali. Todo mundo acha que eles construíram ali e moraram ali por primeiro, mas não. Existe uma casa do lado que está demolida, em que foi construída primeiro, eles moraram um tempinho, e depois eles construíram essa mansão rosa. Nossa. Então, eu consegui estar lá, eu vi essa casa demolida antiga no local, só que eu não gravei ela, porque o meu foco era filmar a casa que já estava em pé. Sim. Então... é uma pena, porque eu não contei isso no meu vídeo que eu fiz. Acabei até esquecendo, mas estou contando aqui para vocês. E algo que tem lá que é muito legal, que também ninguém sabe quando passa e vê a casa, existe uma piscina enorme lá. É mesmo? Existe uma piscina gigante. Não sabia que tinha piscina, não. Então, muita gente não sabe, mas existe uma piscina muito grande lá. E eu também não sabia. Eu só fui descobrir a piscina quando eu comecei a andar ali pelo local e falei, não acredito. Meu pai falou assim, nossa, que legal que você filmou e tal, né? E aí
É isso. Então eu trouxe... essa piscina, ela tá no final do vídeo. Por drone também, porque daí eu já tinha saído e eu não tinha filmado ela. Aí eu peguei e filmei ela por drone. Então tá bem mostradinho, bem legal pra quem... Massa, hein? Legal. Aí, ó, pode acompanhar lá no canal dele, lá que tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Que massa. Exato, é. Lugares esquecidos. Lugares Isso. esquecidos. Exatamente. Entra lá, nossa, tem muito vídeo Posso legal. falar também pra me seguir no TikTok? Pode, fala Fica aí. à Então, vontade. eu tenho uma conta no TikTok, Lugares Esquecidos também. E me segue lá também, galera. No Instagram também, Lugares Esquecidos. E no meu Instagram, Anderson Schroeder. Tá aí. No TikTok e no Instagram saem cortes desses vídeos que você faz, dos lugares que você vai? Sim, eu faço cortes, então eu posto o que eu faço no TikTok. Aí lá viraliza mais, porque são cortes de 2 minutos que eu corto um vídeo de 20 minutos. Então é mais rápido para a pessoa assistir e viralizar. Então lá é melhor para você impulsionar. Do YouTube é um processo. Hoje o YouTube está um pouco mais devagar, mas ainda é legal, é top. Só que o TikTok é o que mais Chega mais, né? Enganja, Entrega mais. entrega mais. O YouTube é bom porque você consegue fazer um vídeo maior e a gente consegue ver melhor os Isso, lugares, né? é. O TikTok é rapidão, né? Rapidão, Você um só mostra um pedacinho, pedacinho ali, ó. A pessoa fica é uma querendo parte amostra, 2. né? Isso é legal. Isso é bacana. E tem outros lugares aqui da cidade que você já foi também, né? Tem escolas, né? Tem frigorífico. Sim. Tem Vários lugares coisa cabulosos. muito legal. Só aquela escola que você foi, que tá abandonada, dizem que tá mal assombrada, né? Sim, dizem que tá mal O que assombrado. você fala disso daí? Olha, é assim, muitas pessoas ficam me mandando mensagem, filma tal lugar, filma tal lugar. E aí esse colégio foi de tantas pessoas, filma aquele colégio que tá abandonado. Eu falei, cara, eu vou ter que filmar esse colégio. Só que daí eu não fui filmar sozinho. Chamei um amigo meu. Porque, na realidade, para você filmar esse colégio, hoje eu acho que não, mas antes o portão estava fechado, então você tem que pular um murinho que tem lá. Então, eu chamei meu amigo, fomos filmar, e antes disso a gente combinou. Eu falei assim, vamos começar filmando aqui e vamos descendo para ver o que tem. Eu nunca entrei. Ele já foi da guarda mirim lá daquele colégio, então ele conhece por dentro. Aí, quando eu entrei no colégio, eu falei, gente, é muito grande isso daqui. Então eu tive que fazer parte 1 e parte 2, porque só aquela parte da frente ali, onde tem aquela escadaria toda, ali tem 3 andares. Então, uma das lendas que rodeiam aquele colégio é que lá embaixo era fabricado caixões, né? Não sei se é verdade, mas grande maioria das pessoas contam isso. Então, eu fui até lá embaixo ver com ele e é muito escuro. Então, se você não tiver lanterna, se você não tiver preparado, o lugar é sombrio. Então, você vai ter muito medo, aí você não vai querer ir até o final. Então, você tem que ir preparado. Fora do que eu encontrei lá dentro, tinha muitas coisas, que nem... bastante troféu, eu vi troféu assim, muitos livros que eu creio que é a parte da biblioteca. Creio que ainda tem muitos livros, tem coleções lá, tipo best-sellers, tem muita coisa ainda. E muito DVD e sabe? E assim, a parte que eu mais gostei de chegar e encontrar lá foi a parte em que tinha os uniformes dos estudantes, sabe? Então Nossa, tinha... ainda tinha os uniformes, Cara, é né? muito legal, porque tinha os uniformes que eram azul, era um azul bebê, assim, uma corzinha... Você vê que é antiga a cor, até, cara, é muito legal. E aí, eles usavam não sei se é botina ou coturno, sabe? Mas era muito diferente. E tem tudo no meu vídeo. Cara, e vou falar um negócio pra você. Você vê tudo aquilo ali, é aí que eu falo pra você, você viaja no tempo, você fala, cara, dá uma... que loucura isso, tudo abandonado aqui, e é só história. E aí o que acontece? Eu gosto de trazer o conteúdo assim de lugares abandonados, esquecidos, porque esse vídeo mesmo, esse lugar é um lugar que ele vai ser, com certeza, ele vai ser demolido. Sim, com certeza. Então,
tá eternizado lá esse lugar. Um dia quem quiser, ver, né? um dia quem quiser, como que era esse lugar? Pelo menos ali, mas antes de demolir, vai entrar no meu canal e vai pesquisar. Até mesmo se você entrar no Google e pesquisar alguma coisa de lugares abandonados Apucarana, aparece eu. É legal pra caramba. Você pode pesquisar no Google lugares abandonados Apucarana, aparece eu. Falou, que legal, cara. Então, alguém pesquisar alguma coisa, Colégio Abandonado Apucarana, aparece eu. Parque Aquático Apucarana, vai aparecer eu. Já tá como referência. Já isso. É massa isso, porque já linka, né? Sim, a otimização ali tá muito legal, muito legal. E você vê, tem alguns comentários aqui já, mas... Massa. Esperar um pouquinho já eu faço, tem gente mais comentando aqui. Lá no colégio tá detonado, né? Tá detonado. A gente passa lá na frente assim, né? Você vê que... Destruído. E é o que o Anderson falou, vai ser demolido em algum momento, com certeza. E é legal a gente ter esse registro, porque, daqui a um tempo, sei lá, 10 anos, ninguém vai saber que ali tinha aquele colégio daquele jeito. Sim. E faz parte da história, né, da cidade. E eu tô querendo voltar lá, nesse colégio, fazer um novo vídeo, porque eu gosto de fazer, assim, vídeos que eu gravo, lugares que eu gravo, com fotos de antes e depois. Isso é legal, hein? E aí o que acontece? Muitas vezes eu não consigo o antes, as fotos de certa forma. Só que desse colégio, eu consegui fotos de pessoas lá dentro. Que massa. E aí em lugares específicos, e eu quero chegar naquele lugar gravando e aparecer a imagem do antes, como que era antigamente. Como eu consegui puxar uma foto na internet daquela escada de entrada desse colégio abandonado, que é o Karel Kober, para quem não sabe em casa, né? Colégio Karel Kober. Que é o antigo, né? Depois fizeram um novo com um nome. Fizeram um novo, isso mesmo. E na escadaria desse colégio tem uma foto muito antiga com alunos, assim, com vestimentas antigas, que você fala, que legal, cara, que da hora. E aí, na capa do meu canal, eu tenho uma foto nessa mesma escada, hoje em dia. Só que antigamente estava assim, sem pintar, você vê que era diferente, daí passou por uma reforma, mas é a mesma entrada, assim. Então, é uma foto bem antiga, de 1970, mais ou menos. É legal, é bem bacana. Aquela escadaria de entrada é bem icônica, né? Todo mundo já lembra daquela entrada ali. E daí, só uma pergunta a respeito disso. Você, além de filmar, né, claro, você tira foto daquilo que você vê, porque nem tudo está nos vídeos, né? Você tira foto também para arquivo pessoal, para depois em algum momento você mostrar ou não? Olha, não, eu faço só vídeos, não tiro fotos. Eu só tiro fotos para thumbnail, né? Que daí eu preciso fazer minha capa, então... Sim. Mas assim, é porque quando eu vou produzir o conteúdo, quando eu vou gravar o local, de certa forma, é trabalhoso. Então, daí eu preciso focar só na gravação. Porque daí, por exemplo, eu vou em um lugar longe gravar. Até eu me deslocar no local, chegar no local, gravar. Aí eu tenho que subir drone, eu tenho que calibrar drone, eu tenho que tirar imagens aéreas. Aí isso leva muito tempo. Então, as pessoas às vezes acham que gravar é fácil, criar conteúdo é fácil, mas não é. Aí tem só essa parte, daí depois tem ainda mais a parte de edição. A minha edição, ela é simples, mas mesmo assim ainda se torna muito trabalhoso, o simples. Então, e é tudo eu que faço. Eu não tenho um filmmaker, é tudo eu que gravo, eu não tenho um editor de vídeos, então... tudo você. Porque como eu sou pequeno, meu canal é pequeno, então quem sabe um dia eu não contrate um editor de vídeos para, né, que seja profissional na área para mim gravar, tá aqui os vídeos, edita, é com você. Então, porque tem isso também, né? A gente não precisa fazer tudo sozinho. Então a gente começa a crescer a equipe e assim dividir as tarefas, né? Que nem criação de thumbnails, um editor de vídeos, ele tem ideias mais legais. Então, ele domina a área. Então, que nem eu quero dominar primeiro a área de gravações e focar em trazer um conteúdo bem legal para as pessoas, né? Para os meus seguidores. E aí, futuramente, deixar isso na mão de um profissional.
Se Deus quiser, né? Sim, exatamente. Ele há de querer, né? Há de querer, porque o conteúdo é muito... Gente, o conteúdo é sensacional mesmo, profissional mesmo, é bem legal mesmo. Entrem no canal lá do Anderson, Lugares Esquecidos, vocês vão ver que é bem da hora mesmo. Massa. Daí tem um comentário aqui, Leonardo comentou o seguinte: eu vi um dos vídeos dele, carrega certamente uma energia. Eu imagino que ele viu algum dos vídeos e falou, não, tem uma energia estranha aqui no ar, né? Em algum desses momentos, você sentiu alguma coisa, tipo um arrepio, assim, alguma coisa nesse sentido? Olha, Leonardo, o nome dele? Isso. Boa noite, Leonardo, obrigado pelo comentário, né? E sim, existem sítios abandonados, inclusive um deles que eu gravei. A história do local era o seguinte: o homem morava sozinho nesse lugar e ele bebia muito, né? Então ele morreu e esse lugar ficou completamente abandonado. Então você entra assim na casa, tem a estante lá com os copos, os pratos, você puxa a gaveta, tem talheres. Caramba. E aí você entra num quarto, tem cama. Aí você vai, tem sofá. Aí você vai na lavanderia, tem máquina de lavar roupa. Então, você fica abismado. Por quê? Não tem herdeiros, ele não tem família, ficou tudo, está abandonado. Eu não sei o que vai acontecer com aquilo. Vai ficar abandonado. Dá medo. Porque não sei se o espírito está ali, daí o cara está... Porque dizem que quando você morre... e o seu corpo não se desprende dessa, né? A sua alma não se desprende do lugar que você gostava, até de pessoas que você gostava muito, ele fica ali, pairando. Então, a todo momento que eu estava gravando esse sítio, me dava arrepio, sabe? Um negócio estranho. E aquela sensação que parece que tem alguém te observando. Caramba. Então, é muito... E aí, esse dia... eu fui gravar com meu pai. E assim, quando a gente parou as gravações, meu pai falou, é estranho aqui, tá muito estranho, tá um negócio, um clima pesado, não sei. Então, o único lugar assim, que eu fui com meu pai que eu senti mais pesado mesmo foi esse sítio abandonado. Caramba. Cara, eu fico imaginando, né? Você acredita nisso? Como que é isso daí pra você? Olha, tem quem acredite, tem quem não acredite, né? Tem. Eu acredito. Eu acredito porque eu já vi uma vez, só que não foi na época em que eu gravava. Então... foi há uns 9 anos atrás, eu estava com a minha mãe e eu fui buscar ela no trabalho e tal, e minha mãe estava fazendo hora extra nessa empresa que ela trabalhava. E antigamente, até hoje em dia, as luzes dos postes eram amarelas. Hoje em dia eles estão trocando por essas LED, que são branquinhas. Então a luz da rua ficava um pouco... não tão clara, aquele negócio meio assim, sabe? Só para a pessoa não ficar no escuro. Sim, era assim mesmo. E eu estava dirigindo o carro, na rua de casa, quase chegando em casa, uma sombra muito preta, da cor dessa tela preta aqui, escura mesmo, com um semblante do tamanho de um ser humano, flutuando a 1,5 metro do chão, atravessou a rua. Eu olhei aquilo e falei, na minha mente, caraca, o que será isso, né? Uma assombração, só pode. A minha mãe estava sentada do lado e fiquei pensando se eu tinha visto, se era coisa da minha cabeça. Mas em seguida a minha mãe falou assim, você viu aquilo? Eu falei, confirmou. O que a senhora viu? Primeiramente, o que a senhora viu? Quero ver se é a mesma coisa que eu vi. Pra confirmar. Porque de repente não é a mesma coisa. Contraponto, às vezes Então minha mãe falou, Anderson, eu acabei de ver uma sombra atravessando a rua, flutuando. Pelo amor de Deus, você não viu? Falei, mãe, eu e a senhora viu uma assombração juntos. Então, é um negócio muito... É um dilema muito complicado, porque ninguém vai acreditar no que eu estou falando. Ninguém, não posso dizer que ninguém, mas alguns acreditam, outros não. Então, mas é uma história que eu estou contando do que eu já vi. Nunca mais vi nada. Só isso na minha vida. Uma experiência. É uma experiência. Uma experiência. Eu
assim, eu nem acredito e nem desacredito também. Uma coisa assim, Eu nunca tive uma não experiência. provoco, eu mas também não. Eu não, prefiro ficar quietinho assim, sem. Vai que volto pra pegar, né? Tem uma pergunta aqui. Qual foi o maior perrengue que você passou até hoje? Maior perrengue. Maior perrengue? Deixa eu lembrar. Ai, meu Deus, peraí. Olha, eu vou... Meu meio de locomoção para mim até os lugares, às vezes quando eu vou sozinho, eu vou de moto. Porque é mais barato, então eu consigo também... Eu tenho acesso a lugares que talvez um carro não entra, né? Sim. E aí, uma vez, eu estava quase chegando no local, eu andei uns 25 quilômetros para ir gravar um sítio abandonado e quebrou o cabo da embreagem da minha moto. Caramba. Cara, e eu passei um sufoco. E eu fiquei horas e horas naquela rua e não aparecia ninguém. Porque eu tava no meio de um nada. O que eu vou fazer? E vai daqui, vai dali, deixei a moto parada, fui até o sítio de um rapaz, mais pra frente. Contei pra ele, tive que explicar, né? Cheguei lá no meio do nada, explicar pro cara. Falou, eu gravo casas abandonadas, eu tenho um canal no YouTube. E às vezes tem pessoas mais velhas de sítio que não acompanham a internet. Sim, então eles não... Às vezes tem uns que não sabem nem o que é YouTube. Né? Eles vivem no sítio lá e tal, às vezes usa só pro WhatsApp, assim, não, né? E aí explicou, daí ele me levou até na cidade, me deu uma carona, eu fui lá, comprei um cabo. Bom. E é fácil você trocar um cabo de uma moto, da minha moto é fácil. Voltei, aí consegui trocar. Mas nesse dia eu não consegui nem gravar o lugar, porque daí já ficou tarde, então me enrosquei todo. Mas foi um perrengue dos grandes, porque é o risco que eu corro. Indo para lugar longe, porque os lugares são longe, os lugares não são perto. Então, e eu sei que existem lugares ainda mais remotos ainda para mim gravar, em que eu tenho que contar com a sorte de ir e voltar. Né? Assim, em questões de meio de locomoção, para não quebrar nada, né? uma moto ou quebrar um carro e ficar nesse sufoco. Sim. Cara, é um perrengue mesmo, hein? Poxa vida. As pessoas ficam presas no meio do nada. Do nada. Sem nada por perto. Não, ainda bem que o cara do sítio confiou, né? Ainda bem que ele confiou, me ajudou e tal. Porque, caramba. Pensou, situação, hein? Isso é um perrengue. É perrengue, esse é um perrengue. Perrengue do caramba. Tem mais pergunta aí, Diego? Tem uma pergunta que foi feita antes do programa começar. Quando a pessoa soube que você ia vir, perguntou o seguinte: se você já foi no Castelo Eldorado? Bom, vamos lá. O Castelo Eldorado é um lugar que eu não gravei, mas eu tenho muita vontade de gravar lá. Então, mês passado, eu fui até o Castelo Eldorado. Quando eu cheguei na portaria, não tinha ninguém. Então, o Castelo Eldorado, para quem não sabe, ele está dentro de uma fazenda lá. Então, ele não é um lugar que você chega já de cara e já acessa ele. Tem uma porteira, né, uma portaria onde tem um porteiro, e ele é abarrotado de câmeras. Então, não tem como você... eu vou pular ali, vou gravar, vou burlar. Porque, de repente, você está invadindo. Aí é invasão de propriedade. Sim. Então, para todo mundo saber já, eu gravo os lugares que estão realmente abandonados. E se tem propriedade, eu peço autorização para entrar no local, gravar uma casa, alguma coisa que está abandonada, e com autorização. Porque se eu entrar num lugar que não pode, é invasão de propriedade. E aí o que acontece? Eu vi vários vídeos de youtubers que foram gravar lá, e eu fiquei com vontade. Falei, quero fazer uma história, quero contar tudo certinho, mostrar esse lugar aqui. Sim. Por mais que tenha youtubers que já gravaram esse lugar, eu quero gravar o lugar. No seu canal. No meu canal, do meu jeito, contar a história, conversar com alguém que mora ali perto e tudo mais. E não consegui. E eu sei que é um lugar muito legal. Dentro desse castelo tem muitas coisas antigas, de época, né? Então, desde móveis, utensílios domésticos, então, muito interessantes. E eu gostaria muito, só que depois eu fui pesquisar a fundo o porquê que estava fechado. Sim. E esse lugar ele está embargado pelos bombeiros, pela civil.
porque o prédio está, de certa forma, condenado. Então, corre o risco de cair alguma coisa, um telhado. Sim. Então, por motivos de precaução, ele está interditado e os donos, quando você chega lá, pelas informações que eu tirei, quando você chega lá, eles falam que estão em reforma. Só que se você vê assim, tipo, você pode entrar e filmar por fora, mas eu não consegui porque o porteiro não estava. Só que quando você chega por fora, olhar pelas pessoas que me contaram, não está reformando nada. Então está tudo parado. Então eu creio que vai ser muito difícil eu ir gravar lá. Pode ser que eu grave por fora, mas... Entrar lá dentro... Entrar lá dentro eu não vou conseguir, mas gravar por fora não vai ter a mesma graça. O que vai ter graça é filmar por dentro, mostrar o conteúdo lá dentro, né? Então é isso que as pessoas gostam de ver. Sim, exato. É até para saciar a curiosidade das pessoas, Isso, né? Entender ali como... Porque mesmo que tenham muitos youtubers que foi lá, gravou e tudo mais, mas cada um vai ter uma visão diferente, né? Isso que tem um diferencial ali e as pessoas também querem entender um pouco mais. Isso, exatamente. Antes você falou que tem um parque aquático aqui abandonado. Quero que você fale um pouco mais sobre esse parque aquático abandonado aqui da nossa cidade. Rapaz, esse parque aquático, ele se chamava Parque Aquático Cidade Alta, né? Ele foi muito badalado na época dos anos 80 e anos 90. Ele fica ali próximo a Kowalski ali. Isso, ali no fundo do bairro João Paulo. Isso, exato. Isso mesmo. Então, ele foi, assim, muito badalado na época dos anos 80, 90. Então, para você frequentar ele, pelas informações que eu tive, você tinha que ter título. Então, o título do parque. Tipo quase um clube, né? É um clube. E eu pesquisei muito a respeito do parque antes de ir lá gravar, mostrar. Tirei poucas informações da internet. Logo depois que eu filmei esse parque, gravei, as pessoas começaram a ver o vídeo e comentar. Nossa, eu fui nesse parque. Nossa, eu gostava tanto desse parque. E eu tenho fotos desse parque. Aí, que legal. Então, aí o que acontece? As pessoas descobriram o meu vídeo no YouTube, até no TikTok. Sim. Então, algumas pessoas têm fotos da época. Só que como eu postei o vídeo, antes disso, eu não conseguia obter essas informações. Agora, se eu voltar lá com essas pessoas que têm fotos da época, eu consigo fazer um antes e depois. Colocar as fotos. As fotos, galera, aqui essa piscina, ela era assim. Porque, entendeu? Esse toboágua, a pessoa descendo ali, tá vendo ali? Só que hoje, infelizmente, não sei se vocês viram, mas alguém tacou fogo no toboágua lá. Eu fiquei sabendo. E, poxa, tá certo que está abandonado, mas também, vai destruir o lugar. Cara, não precisa detonar, porque é tão legal você chegar lá e olhar. Você só vai chegar lá e olhar e vai embora. Às vezes tem pessoas que frequentou aquele parque aquático antigamente, que já me falaram, e ali olhava e ficava vivendo a nostalgia, né, daquela época que era criança, ela ia com os pais. Então, era muito legal. E hoje não existe mais. Então, ficou só na memória delas. Só na memória. E só finalizando, assim, aquele parque, ele é muito legal, porque ele existia uma piscina, assim, o chão era de concreto. Então, existia uma piscina, o toboágua. Eu cheguei num ponto lá do parque aquático, que era a praça de alimentação. Cara, e era muito legal. E, tipo, no meu vídeo que tá no YouTube, tem uma placa lá, dos alimentos. Então, tem Guaraná lá, que não existe mais hoje em dia, tava lá, Guaraná tal. Eu não me recordo o nome do Guaraná, mas tá lá. Você fala, caraca, velho, é antigo mesmo esse negócio. E isso, massa, sabe? Você vê coisa... Que massa, né? E é um lugar assim que, pelo que eu tava vendo, né, esse parque, os títulos, as pessoas têm o título ali daquele lugar ainda, mas as pessoas não usufruem. Comprou ali em algum momento, mas não usufrui mais, porque perdeu. A gente guardou, né? Até hoje tá. Exatamente. E como é que faz com aquelas terras? Deve ter algum processo ali que tá abandonado, realmente, né? Realmente. Então, o fim, realmente, daquele parque aquático, que foi, assim, um dos lugares mais frequentados de Apucarana na época,
foi por motivos de sociedade, brigas entre sócios. Então, sabe, quando as pessoas são sócias, elas têm que ser muito cabeça, né, ser parceiro. Então, pro negócio tocar certinho. Se um tiver um BOzinho ali, um BOzinho aqui, já não dá certo. Então, foi por motivos brigas entre sócios. Então, acabou. Aí fecharam. E aí fecharam. Então, nossa, que pena, né? Que pena, cara, porque tem outra coisa também, né, que dá a sensação, acho que você deve ficar triste, né, de ver alguns lugares que poderiam estar ali, né, funcionando e tal, e abandonados assim, né? Não tá mais. Imaginar como é que era na época, né? Como que era funcionando e tal. Tem outros também, né? Como aquele Vale d'Água lá também, né? Isso, tá abandonado também. Antigamente era bem, assim, movimentado. Eu mesmo eu frequentava o Vale d'Água. Sim, hoje... eu lembro lá atrás, né? Que nem esse parque aquático de Apucarana, deixa eu só ajeitar aqui. Tá tranquilo. Acho que deu uma... Aí. Eu subi no toboágua e é surreal. Por quê? É quase 30 metros de altura. Caramba, é alto. Cara, é muito alto. E você sobe lá, eu subi lá, eu no vídeo, quem assistir vai ver, eu tô com muito medo. Porque a estrutura, ela tava assim... Poxa, são muitos... Né? Cara, são mais de 30 anos o parque lá, né? Tá... E a estrutura tava... Eu tava desconfiado um pouco da estrutura, porque você olha os ferros, assim, são partes que já tá comido pelo tempo, né? Corroído e tal. Já, né? Então você fica com medo de, sei lá, vai que você tá lá em cima e o negócio cai. Mas eu tive que subir lá, filmar, para as pessoas que me seguem ver como que é lá de cima, como que era a visão lá de cima. E você olha para baixo, é muito alto. Nossa. Você olhando de longe o toboágua, você não tem a dimensão. Só não você subindo, né? Não parece. Você subindo as escadarias, cada vez que você sobe, você vai, cara, é muito alto. Caramba. Realmente. Eu lembro de passar algumas vezes ali e ver o toboágua lá. Grandão, né? Grandão. Tem algumas perguntas aqui. Cristiane pergunta o seguinte: qual será o seu próximo lugar abandonado que você vai visitar? A gente não posso contar. Já tá querendo spoiler já. Spoiler do próximo vídeo. Senão vai barrar daqui a pouco o menino lá. Tem que assistir o canal. Olha só, a gente chegou num ponto que eu vou comentar aqui com vocês. Pode falar. Essa questão de as pessoas querem saber. Muitas vezes as pessoas me mandam mensagem no Instagram, no TikTok, e fala, tem tal lugar, grava lá. Olha, tem aquele lugar, vai lá gravar. Fica indicando, né? Eu tenho um campo imenso com vários lugares ainda para mim gravar. Então, o próximo lugar que eu vou gravar é um sítio abandonado, né? Esse local eu não fui ainda. Quem conhece esse sítio é meu pai. Meu pai conhece muitos lugares também ainda que... Eu também sei, já fui em vários lugares que eu não gravei, mas esse sítio abandonado vai ser bem da hora, bem legal. Assim, olha aí. Massa, legal, hein? Já tá sabendo de um spoiler aqui, né? Vai ser no sítio. E aí o outro, vou dar mais um spoiler. Aí, o outro depois desse vai ser um parque aquático que é em Maringá, esse parque, que se chama Walter Park. Então, esse parque... Ele foi um fenômeno em Maringá e hoje ele está totalmente abandonado. Nossa. Totalmente abandonado e tem muita... É um parque gigante, é um quarteirão inteiro, várias piscinas, praças de alimentação, toboágua, ofurô, então a parte de infantil. Então não tem muitos vídeos dele na internet. Então eu quero trazer esse vídeo. Sim. Um dos próximos vídeos a ser feitos vai que ser legal. esse lugar. Aí, Cristiane, já tá sabendo, hein? Acompanha lá o garoto no canal dele, que vai ser show de bola. Exatamente. Um pouco mais. Vou estar lá também assistindo. Não, e eu tenho uma... Só mais uma pergunta da Cristiane. Pode falar. Ela... Ah, tá. Agora entendi. E qual o lugar abandonado que você mais quer conhecer?
Tá, eu esperei por esse momento. Eu tava esperando por esse momento. Eu achei que vocês iam me perguntar isso. Mas ó, já veio aí. Cara, é o seguinte, olha. Tem vários lugares que eu tenho muita vontade de gravar, que nem mansões, assim. Até mesmo eu tenho muita vontade de ir no castelo do José Rico, Nossa, que é aquele cantor, né, que vocês conhecem, da dupla milionária José Rico, que está abandonado. É gigante lá. Cara, gigante, e é surreal, porque são muitos quartos em que você se pergunta pra que isso? Exato. Cara, qual foi a intenção? pra né? que esse Exatamente. cara queria fazer tantos quartos aqui, sendo que, tipo assim, hoje tá abandonado, não virou hotel, não virou nada, então, cara, a gente fica se perguntando. Talvez nem ele ia saber responder isso. Pra que tanto quarto? Né? Mas o meu maior, digamos que a minha maior vontade, cara, era fazer um dia, se Deus me conceder a condição de ir para fora do país e gravar uma sequência em castelo abandonado. O meu maior, tipo assim, Nossa, isso é legal. nessa questão, no meu maior sonho é filmar castelos abandonados, com histórias sensacionais. Entrar dentro de um castelo, olhar como que era. Cara, isso deve ser surreal. Você poder entrar em túneis de castelo, entendeu? Como que eram os móveis, como que é os móveis dentro de um castelo, olhar a data de criação daquele castelo, entendeu? Assim, o meu maior sonho é gravar castelo abandonado. Que legal. Massa. Cara, Isso é legal, hein? Que Porque massa. é enorme, né? massa. Castelo é gigante, então Gigantesco, você tem gigantesco. muito que se mostrar dentro de um castelo. Dá pra fazer uma Gigantesco. sequência de vários vídeos. Vários né? vídeos, então, Que legal. cara, então é isso. Tá mesmo. Muito massa. Tem Tem mais aqui, mas vamos tocando. Não, mais só, pergunta? só Tem um mais o pessoal tem tá mais perguntando no YouTube? Não, no no YouTube. no YouTube. Não, eu só vou fazer um comentário Pode perguntar o que você quiser. do outro local que o Anderson tinha falado. Daí a gente já faz mais perguntas do pessoal aí. Mas sobre o Walter Park. Walter Park. Quando eu era criança, eu fui lá com a minha irmã, né? Eu acho que eu tinha o quê? Uns 10 anos, sei lá. Por aí, né, nessa faixa etária aí. E eu fui lá, cara, e nossa, era bem legal mesmo. Eu lembro que era bem movimentado mesmo, muito movimentado. Pelo menos nesse dia que eu fui, tinha muita gente mesmo. E a gente chegou lá e tal, muito gigante o local, assim, bem grande mesmo. Tinha praça de alimentação, tinha aquelas piscinas bem rasinhas assim, que ficava soltando água para cima. Nossa, cara, é muito legal mesmo. Tinha piscinas para jogar vôlei, tinha piscina de água quente. Cara, era muito imenso, muito grande mesmo. E quando eu soube que ele estava abandonado, fiquei triste, porque, né, foi um local que eu fui quando era criança e a gente vê, né, que está abandonado hoje em dia. E, nossa, com certeza eu vou ver esse vídeo. Nossa, quero muito ver esse vídeo que você vai lá. Aí. E esse lugar, ele já, pelo que eu sei, ele já está abandonado mais de uns 8 a 10 anos já. Faz muito tempo que ele está abandonado, assim. Então, vai ser bem da hora esse vídeo. Vai, porque eu vou explorar bastante esse lugar. Eu vou tentar olhar tudo que eu conseguir lá e gravar. Nossa, vai ser muito da hora esse vídeo. Muito top, muito top. Mais perguntinhas aí, Diego? Aqui em Apucarana, há algum lugar ainda que você não gravou e quer muito gravar? Rapaz, olha, em Apucarana, quem que está fazendo a pergunta? Essa pergunta veio de uma pessoa que está no estúdio. Bom, vamos lá. Olha, Apucarana ainda tem vários lugares. Existem lugares ainda na região, mas assim, dentro da cidade, eu acho que eu já gravei tudo que tinha para gravar. Os lugares, que nem o hospital, o parque aquático, o colégio. Eu preciso saber se tem mais um local assim, dentro mesmo da cidade. Porque fora na região, assim, eu sei de um monte de lugar que tem ainda abandonado para mim gravar. Então, mas dentro da cidade de Apucarana, eu não sei, porque eu já gravei casas abandonadas que tem, tipo assim, tinha uma casa, ela tá abandonada até hoje,
ela é ali onde era o colégio, que demoliram um colégio ali. É perto daquela escola de inglês ali, esqueci. Mas enfim, é uma casa muito grande, onde tem 3 andares e Caramba. no vídeo que eu fiz lá desse lugar, tinha um morador de rua lá e tal. Foi uma confusão no dia lá, fiquei depois assistindo o vídeo é engraçado. Mas assim, até cachorro saiu correndo atrás de mim. O morador de rua. E aí o morador de rua saiu correndo atrás de mim depois. Mas depois a gente conversou lá fora e tal. E aí a gente se tornou amigos e ele pode gravar aí. Aí eu coloquei assim no thumbnail, né? Herdeiro de mansão. Como que é? Andarilho vira herdeiro de mansão. Mas lógico que não, né? Mas tomou posse do ambiente. Tava lá, ué. Eu acho que isso é outra coisa que é perigoso também, né? Você encontrar lá pessoas que estão lá dentro, moradores de rua que ficam lá dentro, né? Dos lugares que você vai. Isso é outro risco que eu corro, porque que nem eu vou com câmera, drone e aí celular, então é perigoso, né? Às vezes, por exemplo, eu chego lá, tem 3 pessoas dentro da onde eu quero gravar e os caras, e essa câmera, entendeu? Então é arriscado. Por isso que eu prefiro ir sempre com alguém, meu pai, um amigo meu, fazer as gravações. Nas minhas redes sociais, chove de pessoas querendo participar dos vídeos. Leva eu para gravar um dia com você. Já dá isso que eu ia falar pro Anderson, para eu ir também um dia. E aí as pessoas querem ir comigo gravar, mas eu nunca levei alguém. Mas na empresa em que eu trabalho, um monte de amigos meus querem gravar comigo. Aí, ó. Leva eu, cara, que dia que você vai levar eu? Eu quero participar de um vídeo seu. E é muito legal isso, porque, tipo assim... É legal, cara. É sinal que estão gostando dos vídeos, entendeu? Sim. Isso é interessante. E aí, o que acontece? Eu tenho amigos que têm filhos que assistem o meu canal. Assim, os vídeos que eu faço. E eles são fãs do canal. As crianças viraram fãs do meu canal. Isso é legal. E aí, o que acontece? Para piorar a situação, os meus amigos mandam mensagem e falam, cara, você arrumou pra minha cabeça. Eu falo assim, por quê? Os meus filhos querem que eu levo eles nos lugares que você grava. E eu tenho que levar eles agora onde você grava. E lá, eu tenho um amigo que tem 2 filhas. E o nome dele é Anderson, o apelido dele é polaco. Então elas são fãs do canal. E aí o que acontece? Ele tem que levar as meninas dele nos lugares abandonados. Nossa. Que nem, passar lá na frente, tem que ir lá mostrar e tal. Claro, os mais onde ele consegue ir, né? Então, é isso. As crianças vieram fã, então. As crianças gostam do contexto, né? Tipo, ficam apreensivas tem um suspense, né? Tem esse ar de mistério, né? Assim, é legal. Não tem nada que é proibido para criança no seu canal, não tem nada que é proibido. Não tem palavrão. O vídeo é legal, é curioso. Então, traz aquele negócio assim de o que vai acontecer, o que ele vai mostrar, entendeu? E é isso. É entretenimento para todas as idades. Não é especificamente para uma idade só. Então, desde a criança de 1 ano até a pessoa de 100 anos pode assistir meu vídeo tranquilo. Caramba. Massa, legal. Ó, tá vindo mais comentários. Deixa eu ver no comentário agora. Nossa, o pessoal tá participando, hein? Vai comentando, gente. Gostando da participação do pessoal. Mas que massa, cara. Que legal que você tá vendo que as pessoas estão gostando. Isso mesmo, né? O pessoal quer participar. Eu falei, eu ia no finalzinho e falar pra você, ó, quero ir também em uma dessas explorações aí. Quando eu entrei nesse mundo de gravar vídeos e tal, eu fiz amizade com outros youtubers também. Isso é legal também. Mas assim, veio muitos youtubers atrás de mim. Onde fica esse lugar? Eu quero gravar. Onde que é esse lugar? Muitas vezes eu não passo, porque eu tenho medo, sei lá, eles fazem... Tem um lugar, que nem eu comentei há uns minutos atrás, que deixaram tudo para trás. Que nem as coisas, né? Cama, sofá, eletrodoméstico e tal. Eu tenho medo de eles querer, assim...
acabar com o lugar, sabe? Eu não sei, eu não conheço. Estragar, eu não conheço todas as pessoas. Então, muita gente manda, que nem é youtuber também, onde que é esse lugar? Aí, tipo, eu não passo, lógico que eu falo, cara, às vezes eu nem respondo, sabe? Eu sei que não é por maldade, gente, porque... não tem como você saber e daí, tipo, a intenção da pessoa ali também, né? Isso. Exatamente. Você estava falando, né, que você também vai a alguns sítios que estão abandonados, né? Esses sítios também são aqui na região, aqui de Apucarana, fica longe, você... Isso, tem sítios que é aqui na região, que está abandonado. Existem sítios também mais longe, que nem tipo, na região lá de Faxinal. Então sempre tem lugares assim longes, abandonados, né? Distantes. Então, E geralmente é alguém que indica para você ir lá, Anderson, tem um lugar aqui e tal, que está abandonado faz um tempão. Isso, sempre as pessoas que indicam, sempre me mandam mensagem. Às vezes, eu mesmo, que nem eu já fui andar, pegar minha moto, falar, se eu achar um lugar, aí eu olho pro local, falo assim, será que está abandonado? Quando eu vou chegando, realmente está abandonado e ali rola um vídeo. Mas já aconteceu de você chegar assim e não parecer, mas não tá abandonado? Olha, nunca aconteceu. Ainda bem. Porque você sabe como que eu faço para mim entender se o lugar tá abandonado ou não? Eu tô andando. Aí, vamos supor que eu avisto uma casa que eu acho que está abandonada. Primeiramente, eu vejo se tem conexões de fio de energia. Se não tem, existe uma grande probabilidade daquela casa estar abandonada. Então eu vou me aproximando, realmente quando chego está abandonada. Aí é que eu faço. Quando eu olho, tem uma fiação de energia direto para casa. E o lugar eu penso mesmo que está abandonado, não está. Aí eu falo, então realmente não está. Então, aí eu não gravo. Já tem essa... Aí eu começo a olhar alguma tem coisa. Tem um feeling ali. Legal. Não, legal, cara. Legal. Tá. Érica perguntando se você já foi gravar em Ortigueira, lugar de muitas lendas. Alguma coisa lá nesse sentido aqui. Tem muitas lendas. É o seguinte, algumas pessoas já me falaram de Ortigueira e dizem que lá tem umas lendas cabulosas, né? Só que assim, nunca tive a oportunidade de ir, mas eu vou. Um dia eu vou pegar e vou para lá. Legal. Vou tentar me aprofundar mais de alguns lugares que tem lá, para mim poder contar a história. Igual aquela fazenda Ubatuba aqui, que muitas pessoas falam que lá tem a lenda do corpo seco. E, cara, eu já fui ali em um cemitério que está abandonado. E tem uns 3, 4 túmulos, assim, sabe? Eu fui com meu pai, mas não foi para gravar nada. Então, a gente passou por ali, por aquela região. Falei, pai, aqui dá um vídeo legal, mostrar aqui esse cemitério. Tentar puxar a história. Uma pessoa ou outra fala que ali, quem está naqueles túmulos ali enterrados é os primeiros donos das terras e tudo mais. Histórias que o povo conta, né? Mas a mais pesada que contam é essa história do corpo seco. Tanto é que naquela região já foi feito um filme, cara. Se chama A Noiva. Eu pesquisei no YouTube. É um filme bem antigo, sabe? Assim, sem edições, glamourosas, mas assim, foi feito em 2000, eu não lembro o ano. Mas assim, já foi produzido um filme ali. E esse A Noiva é um filme de terror que produziram na época, né? Sim. Mas bem legal. Então, aquela região ali ainda... tem uma pessoa que me mandou uma mensagem no Instagram pedindo para mim gravar lá nessa fazenda Ubatuba, que ainda existem algumas casas lá de época que estão abandonadas. Nossa, então legal. Eu nunca fui ali procurar essas casas, mas eu ainda vou lá produzir um conteúdo lá, filmar, contar a história, mostrar o cemitério, né? Sim. Tem também, né, você contando agora, tem lugares ali na região de Londrina também, né, abandonados, né, tem, se eu não me engano, tem um hospício, não sei, que está abandonado lá. Hospital, Não sei se você já foi lá ou se você pretende ir. Já vi na internet vários vídeos desse lugar. É um local bem grande, é um hospital bem grande, só que eu não posso ir sozinho, eu tenho que ir com alguém. Porque pelas informações que eu tirei, existem pessoas
moradores de rua lá dentro. Então, teve casos já de pessoas que foram roubadas lá dentro, que não é youtubers. Vou entrar só para ver como que lá, só por curiosidade. Então, já foram roubadas lá. Então, tem que entrar pelo menos em 2, 3 para não ter esse perigo, sabe? E porque é ruim você, poxa, que nem eu, se eu tô com meu material de gravação, aí vamos supor que acontece lá do alguém me furtar, vamos lá. Poxa, o drone é caro, a câmera é caro. E aí a gente já trabalha para conquistar esse material para você produzir o conteúdo. Sim. Aí vão lá e te subtraem esse material e fica complicado depois. Fica mesmo. E a gente sabe que não é barato, né, essas coisas. Não é barato. É caro, de qualidade, um material, uma câmera, GoPro, um drone bom. É caro, então é um investimento nosso, mas para trazer uma qualidade melhor de gravação pro seguidor, né? Pra quem assiste o canal. Sim. Patrocinadores? Mais uma rodada? Isso mesmo. Vocês estão vendo ali passando atrás no nosso telão os nossos patrocinadores e vamos falar novamente sobre a Esperandil Oral Center, que fica bem ali no centro da nossa cidade, bem pertinho ali da catedral, da Basílica, na verdade, né? Agora é Basílica. E só você atravessar a rua, você vai ver ali a Prata Moderna, na escadaria do lado você vai subir, virar à direita, sala 2. Lá você vai encontrar implantes, clareamentos, próteses, toda a clínica em geral odontológica você vai encontrar lá com a doutora Iane. Tem outros profissionais que também trabalham lá e você vai ser muito bem atendido desde a recepção, né, Diego, até o tratamento todo. A doutora Iane, ela já esteve aqui no nosso podcast, né? Se você ver aí, ela dá dicas incríveis sobre cuidados, que tem coisas que a gente não sabia, a gente acabou sabendo nesse episódio. Então, entre em contato e vocês, com certeza, eu vou pegar aqui o número. Eu e o Diego, a gente acaba fazendo nosso tratamento odontológico lá também. Sim. Vocês sabem, né? A gente só fala aqui aquilo que a gente conhece o trabalho, a gente conhece o serviço para passar o melhor para vocês. Então, lá é satisfação garantida. Exatamente. E vocês podem, vou passar o número para vocês marcarem uma avaliação. A avaliação é gratuita, para você saber qual o tratamento que você deve fazer, e ainda tem uma coisa que ela falou, que, assim, o peso está 100%. Pelo menos a cada 6 meses você tem que fazer uma limpeza. Pelo menos, então, entre em contato com eles pelo número 43 99611 2193. Esse é o WhatsApp para você entrar em contato e fazer a sua avaliação gratuita. E também tem o Instagram para que você possa ali conhecer um pouco mais sobre os profissionais, a clínica e dicas também, que é o @Esperandil Oral Center. @Esperandil Oral Center. Fica ali na rua Rio Branco, número 320, bem no centro de Apucarana. Exatamente. E agora a gente tem também uma dica para vocês, para vocês deixarem o cabelo na régua. Você, homem que quer fazer sua barba, seu cabelo, sua sobrancelha, pigmentação, enfim, luzes, vai lá no André. Ele vai fazer um bom trabalho, eu tenho certeza que a satisfação vai ser garantida. Eu, o Alisson, fazemos nossa barba, nosso cabelo lá. Ele é um cara que trabalha com visagismo, ele é especialista em corte de cabelo para pessoas autistas, né? Então tem todo um espaço lá, né? Tatames, enfim, tem uma cadeira lá em formato de carrinho que ajuda a criança a se entreter ali. E ele diz que demora às vezes 2, 3 horas para cortar o cabelo de uma pessoa com autismo. Então, assim, é uma paciência. Né? Então, assim, eu admiro muito ele por conta disso. E eu tenho aqui o número para passar para você, que você também pode estar marcando lá com ele. E até semana passada fui lá conversar, cortar o cabelo com ele. Ele falou assim, olha, daí eu falei, tava com uma ideia, tava bolando uma coisa lá, né? Daí eu conversando com ele. E se você gosta de conversar, ele vai conversar com você também. Ele conversa, bem legal. Daí ele falou, fala para o pessoal também que você entra aqui com uma ideia e sai aqui com vários insights. Então daí eu falei assim, então legal, né? Você ainda ganha um bônus aí de ter alguns insights ali dessa conversa que você tem ali com o seu barbeiro. É muito da hora. Daí ele falou, vou falar. Beleza, tá aí. Chega lá que você vai ser muito bem atendido.
Deixa eu passar só aqui o contato. Eu vi que ele também tem pacotes mensais também, né? Tem. De barba com cabelo, né? Barbearia por assinatura. De 15 em 15 dias, então tem essas facilidades aí, né? Exatamente, ali na Jardim América, em Apucarana, Paraná. Bem em frente ao UBS Boulevard Pavão, você quase ali na frente mesmo, você já vai ver ali a Santé Barbearia. Isso. Número 99812-6967. 99812-6967. Beleza? Isso mesmo, entre em contato lá. E também temos a Academia da Oratória, para você que quer aí melhorar a sua oratória. Você vai lá, tem aquele TCC para apresentar na faculdade, tem aquela reunião de trabalho que você não consegue colocar as suas ideias. Então, nós vamos te auxiliar com isso. Você pode entrar em contato com a gente, ver lá os nossos vídeos, as dicas, através do Instagram, @aacademiadaoratória, @aacademiadaoratória, para que você possa entrar em contato com a gente. Lá também vai ter o nosso WhatsApp, vai ter o nosso site, onde você vai poder baixar um e-book de forma gratuita, onde você vai ter ali várias dicas práticas, rápidas e práticas, que esse é o nosso objetivo, para que você consiga a melhor oratória no menor tempo possível. E a gente também faz ali uma mentoria personalizada, individual para você. Vez ou outra a gente tem eventos também, né, Diego? Então você fique, né, siga a gente lá na rede social, que lá a gente sempre está anunciando eventos que vão acontecer ali da Academia da Oratória. Exatamente. E muitos profissionais vão começar a entrar na Academia da Oratória e você vai ser muito bem beneficiado com isso. Beleza, gente? Isso mesmo. Tem mais comentários aqui que o nosso convidado vai responder. Vamos lá. Vamos ver aqui. Tá. Cristiane perguntou novamente: você pretende fazer vídeos sobre outros assuntos ou vai continuar nesse nicho? Olha, vou continuar só nesse nicho. Abandonados e esquecidos. Eu não Legal. Vou... Na verdade, assim, no meu canal, eu comecei a postar algumas coisas assim do meu cotidiano, para as pessoas também conhecer o Anderson. Isso é legal também, cara. É legal, porque daí, tipo assim, o que o Anderson faz também no dia a dia deles, além de gravar? Então, esses dias eu chamei um amigo meu, né, e eu gravei um dia na academia, eu treinando, conversando, tirando uma resenha. Isso então, foi um vídeo diferente, né? Aí é mais assim, vou postar, hoje eu vou andar de bike, galera. Amanhã tem vídeo de lugares abandonados, mas olha só esse lugar, que legal que eu tô. Pra ficar assim, pra ele ver um pouco de mim, conhecer um pouco do Anderson também. Não só os lugares em si, sabe? Sim, sim. Conhecer quem tá gravando, porque existem muitos criadores de conteúdo na internet que eles chegam no lugar e gravam o lugar, mas você não sabe quem que tá gravando. Você não conhece a pessoa, você não sabe nada da pessoa. É tipo assim... Então, fica aquele negócio... É legal, mas aí é legal você saber quem que é a pessoa que tá gravando, quem é aquela voz por trás. Às vezes, né? Eu gosto bastante, já reclamaram muito, eu gosto muito de estar gravando e virar a câmera para mim e ficar falando um pouco e viro a câmera pro lugar, continuo mostrando. E tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Para de virar a câmera, não quer ver sua cara. Mas assim, mesmo assim eu viro, porque eu gosto de falar, sabe? Me comunicar. Tá conversando com o pessoal, né? E aí, quando tem algum momento que eu quero falar alguma coisa mais interessante, eu paro e falo, pessoal, esse lugar aqui assim, assado, e olha só, viro e mostro o lugar, entendeu? Aí eu acho que fica um vídeo mais completo, algo mais acalorado ali. Mais humanizado. Legal. Quer falar mais alguma coisa? Porque tem mais comentário aqui. Não, eu só queria uma curiosidade também minha, que eu quero saber do Anderson, qual que foi o maior lugar que você foi explorar? O maior assim... O maior lugar? Tá. Bom, o maior lugar que eu já explorei foi o hospital aqui de Apucarana abandonado. O Hospital do Coração. Hoje não está abandonado. Né? Assim, ressalva, hoje não está mais abandonado. Mas quando eu gravei, o local é muito grande. Então, quando eu entrei dentro do hospital,
eu me perguntei várias vezes o porquê que tava daquele jeito. Sendo que um hospital do coração é muito útil para a população e para a região. Então, poxa, para que tá abandonado? Sendo que muitas pessoas morrem do coração por falta de um atendimento ou uma especialização naquele assunto que ela está precisando. Sim, então, quando eu entrei nesse hospital, ainda tinha muitas coisas abandonadas. Maca, utensílios de hospitalar. Então, quando eu entrei e comecei a explorar o lugar, Sim. tipo assim, esse foi o lugar que me deixou mais triste de todos que eu já gravei, sabe? Então, um momento que me comoveu muito e fiquei muito triste foi quando eu estava gravando. Então, na metade do vídeo, eu estava com meu amigo. Na recepção existia uma caixa, uma caixinha com vários papéis. E, tipo assim, o hospital em si estava todo devastado. Tipo, muita gente entrou lá e bagunçou muita coisa. Então, aquilo ali, em um balcão, ainda estava ali. Então, eu peguei aquela caixinha, por curiosidade com meu amigo, e a gente gravando e conversando. Existiam alguns papéis. E dentro desses papéis, pessoas que foram no hospital deixaram algo escrito. Então, tipo assim, as pessoas iam e falavam: nossa, eu tô feliz porque esse hospital salvou minha mãe. Olha Aí, tipo só. assim, uma coisa que me comoveu: nossa, eu tô muito feliz porque esse hospital, tipo, tratou e salvou a vida da minha irmãzinha. Então, tipo assim, nossa, eu fiquei, caraca, meu, tipo, até emociona, porque daí, hoje, eles reformaram, né? Eu não sei como que tá a situação, porque a gente só vai atrás quando precisa, né? Sim. Então, mas eu fiquei sabendo também. que voltou a funcionar o hospital. Parabéns, né, por ter a prefeitura feito isso, né? Colocado em atividade o hospital de novo. Mas é muito triste, cara, quando você vê um negócio desse assim. Ainda mais hospital. As coisas que eu não gosto, assim. Mas eu gravo pelo entretenimento. Mas se dá uma dor no coração. Hospital, você pega hospital, escola, são coisas essenciais, né? São coisas essenciais, né? Que estão ali Fica paradas. triste mesmo de ver. Nossa, que nem você falou, lá tinha livros abandonados lá, né? Nossa, dá uma dor no coração isso. Sim, a gente que gosta de ler, né? A Nossa. gente que... Enfim. Podia estar em bibliotecas daí, né? Nossa, ou num sebo, com sei lá. certeza, Ou então doar, né? Doar para as pessoas, Doar, exatamente. Doar para as pessoas. Daí tem aqui uma pergunta do... Acho que é um comentário e uma pergunta, na verdade. É Josenildo aqui. Você acompanha o trabalho dos mochileiros Guto, Diego, Thaís, Mundo Sem Fim, etc. E você teria intenção de fazer vídeos com lugares mesmo que não sejam abandonados, fora do país? Acho que você falou um pouquinho, mas tem essa questão dos mochileiros aí. Olha, eu não acompanho esses mochileiros, porque falta de tempo. A gente tem a correria do dia a dia, então, tipo assim, Sim, gente, não são dá tempo de muitos tudo, né? YouTubers que tem, né, no YouTube. Então, o meu já difícil, acho que, né? já, nossa, me toma um tempo, mas assim, Sim. eu acho que é interessante, mas assim, eu tenho vontade de ficar só nesse nicho mesmo, de filmar os lugares abandonados e esquecidos e contar a história deles e tal. Eu tenho vontade mesmo de... eu não sei se é mochileiro a palavra certa, porque o mochileiro ele sai e vai viver na estrada, né? O mochileiro é isso. Então, eu quero poder viajar, fazer como se fosse assim, uma sequência, vou em tal lugar, mas retornar para minha casa. Sim, tipo, sim. né? Então, E lá passar só alguns dias e tornar isso como um trabalho futuramente, né? Então, isso é o que eu gostaria de fazer num futuro próximo. Então, eu vou fazer uma sequência. Então, eu faço um cronograma, vou em tal lugar, gravo, depois agora eu vou para tal lugar. Aí volto para minha casa, vejo minha família. Eu tenho uma filha, então eu não posso ficar longe da minha filha, sabe? Sim. Então é mais por isso mesmo. Legal. Sim, legal mesmo. Show de bola. Porque nessas viagens, né, dentro do Brasil já tem muitos lugares que dá para você fazer vídeos.
Mas imagina quando você puder ir para fora, Fora né? do país, então, é Nossa, infinito, lugares, né? lugares incríveis. Incontável. Lugares incríveis. Daí tem mais uma outra pergunta aqui. Você já pensou em ir no... Esse hotel, eu já ouvi falar muito dele, já vi até alguns vídeos, que é o Hotel Iara, em Bandeirantes. Sim. Já ouvi Olha, falar também. Esse hotel, eu tô morrendo de vontade de gravar ele. Ainda não tive oportunidade. Muitas pessoas me mandam mensagens para mim gravar lá. Então, e lá o acesso é fácil. É só eu ligar lá, né? ligo lá, falo, ó, quanto que é para entrar? Eu pago para entrar e tal, entro, gravo e tal, e conto a história. E eu vou gravar lá. Pode esperar esse vídeo Vai que ter eu um também vídeo. vou gravar lá. Massa. Eu quero gravar lá. Você consegue pagar para entrar lá, então? Isso, lá é porque lá na cidade de Bandeirantes, esse hotel, ele não é, ele é tipo, não é abandonado. Ele é um ponto turístico histórico da cidade. Olha só. Os donos ali, claro que ele foi um hotel grandioso na década de 70, aquela época lá. Isso, ele foi muito frequentado, então era praticamente um hotel de luxo da época. Então, como o tempo vai passando, eles não reformaram, ficou ponto turístico. Então, as pessoas entram, pagam, tipo, acho que R$ 20, R$ 25, não me recordo muito bem o valor, e pode visitar, porque lá tem uma piscina gigante, né? O hotel em si é muito grande, então tem vários lugares para você andar dentro dele, visitar. Legal. E é muito legal, Top, entendeu? Que legal. Ué. Massa pra caramba. Muito bom. Temos um quadro aqui no programa. Na verdade, tem dois quadros aqui no programa, né? Vamos rodar o primeiro. Manda lá o primeiro quadro do Daí, programa. na sequência, a gente já vai no segundo. Já emenda. opa. Bora lá. Então, Anderson, nós temos um quadro todos os nossos episódios que é sobre algum momento da sua vida, seja ali nos vídeos, seja na sua vida pessoal, em que algo deu errado naquele momento, que você falou, nossa, isso aqui foi errado, foi muito ruim, mas só que depois você viu que foi uma coisa boa, que ajudou você no futuro. O nome do quadro é O Errado que Deu Certo. Algum momento de muita dificuldade, alguma coisa que aconteceu e que depois foi bom pra você, que você viu, não, realmente aquilo lá fez eu me tornar melhor agora, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Rapaz, que pergunta difícil, velho. Capcioso, né? Você devia ter me falado isso antes, que eu tô até agora pensando em alguma coisa. Rapaz, olha, eu acho que até hoje, assim, não tive nada assim que eu fiz de errado, que deu certo, sabe? Eu não consigo pensar em nada, sabe? Tô sendo sincero mesmo. Ai, cara. Falar a verdade, tudo que a gente vai tentando fazer vai dando errado, mas que deu certo, cara. Alguma coisa que deu errado. Cara, tem um monte. A gente vai tentando. Que essas coisas, elas vão ajudando a gente de alguma forma, né? Cara, não tive nada de errado, assim, tá? Por enquanto, ainda tá... O que eu tô pensando em fazer tá dando certo, tá indo devagar, mas tá dando certo, sim, sabe? Sim, então, é isso. Eu acho que tá certo. Tá caminhando, né? O caminho é esse, ainda, só que temos que ter aquela constância, né? Assim, não parar de fazer, porque eu parando de fazer meus conteúdos, se eu parar de produzir vídeos, eu paro de ter seguidores. Entendeu? Sim. Então, novos vídeos não chegam nas pessoas, então eu não posso parar, eu tenho que sempre estar continuando a trazer o entretenimento pro pessoal. É um vídeo por semana no YouTube? Tava meio paradinho, mas agora um vídeo por semana. Legal. Um vídeo por semana agora, para o negócio não parar. E depois 2 vídeos por semana e por aí vai. Legal. Show de bola. Massa, legal. Daí temos um outro quadro que nosso horário já tá avançadinho aí. Bora pro segundo quadro. Foi emendando um assunto no outro, né? Tava interessante pra caramba. A gente rolando aqui, o bate-papo tá massa pra caramba. Mas assim, eu quero que você... O número de 1 a 12. Um número de 1 a 12. De 1 a 12. Isso. Vamos lá. 7. Olha, 7. O pessoal gosta do 7. Vou fazer uma mudança aqui, porque eu já sei muitas vezes 7. Então vai. Mas assim, são temas, tá? Cada número é um tema. Isso. E o 7 é
empreendedorismo. Empreendedorismo, vamos lá. Alguma coisa sobre empreendedorismo? Experiência, Olha, uma história, algo que você queira falar. Hoje eu sou CLT, mas eu já fui empreendedor e estou no caminho para voltar a ser empreendedor. No caso, eu já tive trailer de lanches, né, trailer food, já montei. Já abri uma pequena fábrica de chinelos, modelos Havaianas, há um passado mais recente. Sou barbeiro, já tem 5 anos, então eu resido aqui em Apucarana, né? Mas a minha casa será construída em Arapongas. E eu tenho a intenção, né, de quando eu mudar para Arapongas, de fazer a minha barbearia lá. Então, de ter o meu próprio negócio e assim expandir o negócio, né? E sair do CLT, né? Porque todo mundo, quase todo mundo, vamos se dizer assim, tem um sonho de ter o próprio negócio. E eu sou uma delas. Além de ter o meu negócio no YouTube, fazer as minhas coisas, né, no mundo digital, eu quero ter um negócio físico também, que é essa parte de barbearia. Então, é mais isso mesmo. Legal, legal. Massa, né, cara? Porque o empreendedorismo é isso, né? Você se lançar. E eu vejo que você é barbeiro, você é youtuber, você é o que mais? Barbeiro, youtuber. Rapaz, eu já fiz tanta coisa, rapaz. Assim, e aí eu tenho um conhecimento assim na área de alimentação bem vasta, né? Então, com pizzaria, lanchonete. Então, assim, e se eu pensar, falar, eu vou montar uma barbearia, dá certo. Uma lanchonete. Agora o chinelo, o modelo Havaianas, eu não aconselho ninguém a montar esse negócio, cara. Porque esse negócio de chinelo Havaianas é complicado, cara. Porque a Havaianas em si, ela já vende o chinelo dela baratinho. Aí você vai fazer um chinelo ali, cara, falsificado, entre aspas, né? Aí você vai vender quase no preço da Havaianas, ninguém quer comprar. Sim. Então, não mexe com isso não. Boa. Legal. Massa, tem mais algum comentário aí, Diego? Alguma não, aqui tá tranquilo. A participação tá legal. Ótimo, legal, cara. Eu gostei muito do bate-papo, foi bem legal saber sobre esses lugares aí. Acho que você já falou, mas quais são os planos aí para o futuro, para o canal, para coisas que você tem o desejo de fazer? Eu tenho, assim, desejos pessoais em relação ao que eu faço, que nem é o canal, é conhecer alguns youtubers que eu ainda não tive a oportunidade. E há um cara que eu sou muito fã, se chama Marcel Jurado. O nome do canal dele é FPV Bacana. E o outro se chama Lolo Bolado, que é um cara que cria conteúdos na internet, cara, que praticamente foi por causa desse cara que eu comecei a falar, eu vou também filmar lugares abandonados. Só que assim, cada um tem o seu jeito de gravar. Eu queria criar a minha identidade. Cada um tem a sua identidade. Ele tem a dele, esse Marcel Jurado tem a dele, eu tenho a minha. Então a gente pode melhorar sempre alguma coisa assim, mas cada um com a sua identidade, seu jeito de falar, o seu jeito de editar, então o jeito que você começa mostrando o seu vídeo. Então a minha vontade era conhecer esses caras e poder um dia gravar com eles, fazer um vídeo com eles. Legal. Então um deles eu já consegui conversar, um outro que é o Lolo não me responde, né? Não me responde, mando mensagem pra esse cara, porque talvez é muita gente que manda mensagem para ele, outros youtubers também e tal. Talvez ele não... Né? Dele eu já vi. Agora, o Marcel Jurado, que eu sou mais... O primeiro que eu sou fã é ele me respondeu, conversou comigo numa boa. Cara. Tem o WhatsApp dele, a hora que eu quiser conversar com ele, eu converso, assim. Até ele queria vir gravar a Casa Rosa da família Schmidt. Eu tive que explicar para ele, porque ele tem um canal no YouTube que dá milhões de visualizações, é incrível. E é no mesmo segmento, lugares abandonados, históricos. Então eu tive que explicar, falou, Marcel, ele falou, eu vou aí, você grava comigo, a gente grava essa casa rosa. Eu também conto a história dela, eu falei, cara, não é possível. Porque eles não deixam mais entrar na casa, deu uns probleminha. Então ficou, poxa, a oportunidade que eu ia ter de conhecer o cara, gravar com o cara. E eu falei para ele, Marcel, eu sou seu fã,
eu queria só aparecer no seu vídeo, não precisa nem falar que eu tenho canal, que eu também tenho o meu canal, eu só apareço com você na sua gravação. Ele falou, cara, eu tenho o prazer, velho, fica tranquilo de falar que você tem um canal, as pessoas vão te ajudar, assim, mas nunca teve a oportunidade, porque ele grava para lugares muito longe, então ainda ele não veio para cá. Esse rapaz comentou comigo que ele queria vir gravar o Castelo Eldorado. Também está na mesma situação. Como que ele vem gravar sendo que está... Não pode Não pode. Daí eu falei, cara, fica difícil. E é mais isso. É isso daí. Massa. Eu ia adentrar um tema aqui, mas daí fica aí uma dica para vocês acompanharem lá no canal do Anderson. Né? Deu uns probleminhas aí com a casa do Schmidt, né? Mas daí as pessoas podem ir lá e descobrir, né? Porque aqui não vai dar tempo da gente conversar sobre isso. Então, lá no Lugares Esquecidos. Lugares Esquecidos no YouTube. Fechou? Pode, fala aí de novo, Anderson, sobre as redes sociais do canal, as suas redes sociais. Passa para o pessoal aí para eles poderem acompanhar você. Então, meu canal no YouTube se chama Lugares Esquecidos. No TikTok também, Lugares Esquecidos. Instagram também, Lugares Esquecidos. E o meu Instagram pessoal, para quem quiser me seguir também e tal, é Anderson Schroeder, daí é meu nome. Só que no meu Instagram pessoal eu não posto nada relacionado ao meu canal. É meu só, da minha vida cotidiana, as coisas que eu faço, pessoal. E é isso. Top. Show de bola. Obrigado por aceitar o nosso convite, por ter vindo aqui, contado um pouquinho sobre o canal, que a gente gosta bastante desse tipo de conteúdo, né, Diego? Foi diferente o podcast hoje, mas eu tenho certeza que foi muito legal. Mas assim, foi bacana, não foi, gente? Foi então, legal, cara. Você que tá aí, senta o dedo no like, compartilhe. Que vai ficar aí, né, gravado. Né, o Talkcast lá no Instagram. Se inscreva no canal, que eu tenho certeza que vamos crescer muito aí. E muito obrigado, Anderson, por esse bate-papo. A gente aprendeu algumas coisas aqui bem interessantes. Tivemos uma conversa bem legal. Olha, eu que agradeço ao convite de vocês, né? Aqui a gente teve um papo bem legal, assim, da hora. Consegui conversar. Ainda faltou algumas coisas, assim, tipo, se fosse estender mais, eu tenho mais coisa para falar. Umas 3, 4 horas. Porque daí tem o último vídeo meu, que é a respeito do que eu encontrei no meio do caminho, uma macumba, cara, chuta. Eu chutei a macumba no vídeo, né? Mas assim, tem muita coisa que a gente nem conversou, cara. Mas assim, que a macumba é muito bom. Eu espero que um outro dia vocês me convidem de novo com aqui. Certeza. Eu com novos vídeos, novas experiências. E a gente possa ter um outro papo, assim, legal, bacana. E muito obrigado pelo convite. E é isso. Aí, valeu, obrigado. Não, com certeza a gente vai convidar de novo, porque tem muito assunto aí para conversar ainda. Com certeza. Gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, por vocês que ouviram, você que vai ouvir, você que vai assistir depois esse vídeo, que vai ficar no YouTube, vai ter cortes aí nas redes sociais, então acompanhe, curta, siga, compartilhe, porque a gente cresce, a gente fica muito feliz com isso e você vai ser beneficiado com mais conteúdo aí. Exatamente. Beijo no coração de vocês, semana que vem estará aqui o Felipe Selvagem, ele que cuida dos animais, ele que recolhe animais. Exatamente. Então a gente vai ter um papo bem legal aqui com ele também. Boa noite, gente. Até mais. Show de bola. Valeu.